Olá a todos e todas, eu sou Anderson Falcão, sou o coordenador de comunicação e processos digitais da GIZ no Brasil, e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a atuação da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável na temática da transformação urbana. A gente concentrou aqui colegas que atuam em diferentes projetos da cooperação, para trazer iniciativas que demonstram como a GIZ no Brasil entende a transformação urbana de uma maneira plural e diversa. Então, a minha primeira pergunta vai ser para minha colega Sara Habersack. Bem-vinda, Sara. A gente ouve muito no contexto da discussão sobre cidades, normalmente a gente ouve o termo desenvolvimento urbano, discussões sobre urbanismo, mas a GIZ no Brasil e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável tem trazido para essa discussão sob o título de transformação urbana. Então, minha primeira pergunta é para você. Eu queria que você contasse para quem nos acompanha nesse evento Connected Smart Cities, no qual a GIZ vai ter uma participação bastante representativa. Eu queria, primeiro, para a gente iniciar esse papo, que você compartilhasse qual é o entendimento de transformação urbana na cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável. Então, muito obrigada, Anderson, com prazer. Vou tentar responder a sua pergunta. Como o Anderson já falou, meu nome é Sara Habersack, eu sou assessora técnica da GIZ no Brasil e eu trabalho para um projeto que se chama Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, a forma curta é ANDUS. A transformação urbana foi escolhido pela GIZ para representar o nosso trabalho, o nosso entendimento do setor urbano e dos processos que estão acontecendo nas cidades do Brasil, mas também nas cidades da Alemanha e global. A transformação urbana explica um pouco melhor que os processos são processos dinâmicos, abertos, que precisam de vários atores, várias parcerias diferentes para levar para frente o desenvolvimento das cidades. E nas cidades, o que estamos observando tem um encontro de desafios históricos, mais clássicos, bem conhecidos, como falta de acesso à infraestrutura básica, como saneamento, mobilidade, acesso à moradia. E isso se encontra com novos desafios, com as transformações grandes que estamos vivenciando nesse momento, nesse mundo, que é a transformação digital, a transformação demográfica e também a mudança do clima. Então, muitas cidades têm esse encontro dessas duas dinâmicas, dos desafios históricos e das novas transformações, né, que se sobrepõem, que colocam as cidades em momentos que já não é esse um processo de melhoramento passo a passo, A leva para B, para C. É um processo bem dinâmico, às vezes disruptivo, circular, que precisa a participação, a colaboração de diferentes atores, o novo papel do setor público para enfrentar, para levar as cidades para frente, para que fiquem mais iguais, mais inclusivas e mais sustentáveis. Muito obrigado, Sara. Esse é um excelente ponto de partida para a gente discutir vários outros aspectos da transformação urbana que vão estar representados nas falas dos nossos colegas. Então, eu queria passar agora para o Fernando Fontes, dando as boas-vindas a esse bate-papo que a gente está fazendo. E o Fernando Fontes é representante aqui do projeto Promob, que é nosso projeto ligado à mobilidade, um tema que vai estar, que tem um papel central nessa questão da transformação urbana e que vai estar muito presente no Connected Smart Cities. Então, Fernando, para a gente começar, eu queria que você apresentasse brevemente o que é o Promob e depois, na sequência, queria que você já falasse do que vocês vão levar para o evento. Oi, Anderson. Então, como você mesmo já disse, sou Fernando Fontes, eu estou como assistente técnico do projeto Promob, esse é o nome querido do projeto, o nome por extenso é Sistemas de Propulsão Eficiente.
O Promob ele começou em 2017, a gente está se encaminhando para a fase de encerramento do projeto, e ele tem como objetivo principal criar pré-requisitos para disseminar a mobilidade elétrica aqui no Brasil, e com foco em transporte coletivo e na logística urbana. Ele tem basicamente 3 áreas de atuação. A primeira que seria que a gente trabalha com políticas públicas e estratégias de longo prazo. A segunda área de atuação que está relacionada às normas e regulamentos para disseminação da mobilidade elétrica aqui no Brasil. E a terceira que está ligada a modelos de negócios inovadores que utilizam a mobilidade elétrica. Mais recentemente, a gente também está junto com alguns outros parceiros no estabelecimento e desenvolvimento da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Bom, o que eu posso trazer de experiência do Promob, né? Como eu falei, o transporte público de qualidade, ele é como se fosse a espinha dorsal para a mobilidade urbana. E a gente, mais recentemente, desde 2019, a gente vem trabalhando bastante com a integração da micromobilidade a essa espinha dorsal. Nós tivemos algumas atividades relacionadas à micromobilidade urbana e, mais especificamente, à logística urbana de última ou de primeira milha, né? Para pontuar aqui algumas das nossas atividades, nós fizemos estudos sobre análise de ciclo de vida de sistemas de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos, nós fizemos o acompanhamento de piloto com utilização de bicicletas elétricas para entregas dos correios, também estudamos o mercado das scooters elétricas. Então, você pode perceber que quando a gente fala em micromobilidade, a gente está falando de veículos que são também conhecidos como levíssimos, né? Então, a gente está falando de scooters, de bicicletas, de patinetes. Todo esse material ele está disponível no site do Promob, que é o www.promob.com.br, e eu queria aproveitar e convidar a todas e todos que estão aí nos assistindo para no dia 9 de setembro, às 11 horas, a gente vai ter uma sessão específica no Connected Smart Cities sobre integração de veículos elétricos levíssimos na logística urbana de primeira e última milha. Lá a gente vai trazer os resultados de estudos recentes e também vamos ter um painel com alguns atores-chave discutindo a temática. Obrigado. Obrigado a você, Fernando, pela sua contribuição. Seguindo aqui esse mosaico que a gente está montando para demonstrar como a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável entende a transformação urbana, agora eu gostaria de convidar nossa colega Elina Cardoso para falar um pouco, primeiramente, sobre o projeto Proteger, que tem uma abordagem diferente da questão dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que relaciona essa temática às questões do clima, às emissões dos gases do efeito estufa. Então, minha primeira pergunta para você, Elina, na verdade, é um pedido que você apresente brevemente o Proteger. Olá a todas e a todos, muito obrigada, Anderson, pela palavra. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho, como o Anderson colocou, no Proteger, que também é um apelido, né, igual Promob, para cooperação, para a proteção do clima na gestão de resíduos sólidos urbanos. E, de fato, relacionar 2 temas que estão totalmente atrelados à transformação urbana, que é o saneamento por meio dos resíduos, com as mudanças climáticas, é um desafio e ainda carece de uma sensibilização muito forte, né, no país e no mundo. O projeto ele é implementado no Brasil pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, também começou em 2017, então estamos na última etapa do projeto, e basicamente assessora diversos ministérios a nível federal para implementarem políticas públicas que relacionem o potencial de mitigação de emissões do setor de resíduos, né? Além de fortalecer os governos locais por meio de ações, de fato, que contribuam para resíduos e para o clima. Como a Sara colocou, no tema transformação urbana, o que é curioso no âmbito de resíduos é que a maioria dos municípios brasileiros veem a gestão de resíduos como a coleta e a disposição final. A coleta é o transporte impacta diretamente, né, na vida urbana. Grandes caminhões circulando todos os dias, nível de ruído, de combustível e várias outras coisas. E a disposição final
que, infelizmente, no país ainda é majoritariamente em locais inadequados. Então, a gente tem 57% dos municípios brasileiros dispondo em lixões ou aterros controlados. Isso também é uma questão de área disponível, cada vez mais raras, e gera vários impactos nessa vida no ambiente urbano. Então, o projeto, ele assessorou 33 municípios brasileiros a implementarem ações e a se fortalecerem nessa agenda de clima e de resíduos. E um dos grandes resultados que a gente teve, além dos locais, né, das melhorias locais, foi, em paralelo, desenvolvermos um kit de apoio aos tomadores de decisão em gestão de resíduos sólidos urbanos. E aí eu falo os responsáveis pela gestão municipal, os prefeitos, as prefeitas, os servidores municipais, a se empoderarem, a entenderem como eles respondem aos principais problemas enfrentados, desde encerramento de lixões, até, de fato, escolha de melhores soluções tecnológicas, de entender de que forma eles podem se consorciar com outros municípios, por exemplo, para prover uma solução mais adequada, mais sustentável. Então, esse kit do Proteger, que está sendo um grande legado, ele é composto por 9 ferramentas e instrumentos de apoio à tomada de decisão, que passam por diversos temas, como eu já mencionei alguns. A gente vai lançar em breve, né, está previsto para outubro o lançamento desse kit. Todas as informações do projeto estão disponíveis no site www.proteger, com 2 Es, de gases de efeito estufa, .gov.br. E lá vocês conseguem todas as informações e resultados também adicionais do projeto. Um grande convite que eu faço a todos vocês é, naturalmente, participarem do nosso painel no evento Connected Smart Cities, que vai ser no dia 10 de setembro, às 9 da manhã, que a gente vai apresentar um pouquinho desse kit de ferramentas que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai trazer a sua visão em termos de política pública para essa agenda e das necessidades do setor, e vamos também dar um gostinho de alguma dessas ferramentas um pouquinho melhor. Eu agradeço pelo espaço aqui, Anderson. Eu que agradeço sua contribuição valiosa, Elina, para trazer essa outra perspectiva que a gente considera quando a gente fala de transformação urbana. E agora eu queria seguir esse papo com o Daniel Wagner, e agora a gente vai falar sobre eficiência energética. A gente sabe que as cidades são grandes consumidoras de energia e não dá para discutir transformação urbana sem considerar o investimento em eficiência energética, em energias renováveis. O Daniel representa aqui o projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, que, como todos os outros projetos, sempre tem um apelido, né, como foi dito aqui, então a gente está falando agora do EDUS. Vou pedir para o Daniel falar brevemente do projeto, então. Por favor, querido. Anderson, obrigado. Antes de começar, além de entender as cidades como grandes consumidoras de energia dentro da própria cidade, as edificações têm um papel muito relevante no consumo energético, né? Então, meu nome é Daniel Wagner, trabalho no projeto EDUS, né, com esse nome longo, como são normalmente os nomes dos nossos projetos. Uma das primeiras abordagens que a gente trouxe, que a gente tenta trazer continuamente no projeto EDUS, é entender o que é de fato a eficiência energética em edificação, né? Então, a gente tem muito cuidado para não fazer a tradução entre eficiência energética e talvez uma máquina cara, ou uma placa fotovoltaica, ou um investimento muito caro para transformar essa edificação em uma edificação eficiente, né? O nosso projeto, ele fica instaurado dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional também, na Secretaria Nacional de Habitação, e o objetivo é aumentar ou propiciar um aumento da eficiência energética nas políticas habitacionais do governo federal, né? Então, como a gente entende a eficiência energética não sendo necessariamente o advento de equipamentos caros, né, que você possa melhorar a condição da eficiência, a gente entende isso através do conforto ambiental da pessoa lá dentro, né? Então, se a gente muda o foco da tecnologia para o foco do usuário, a gente consegue entender eficiência energética numa visão muito mais holística, entendendo que o conforto ambiental de quem está lá dentro é o que de fato importa, né? Então, se você consegue atender esse conforto com menos consumo de energia, você chegou num nível ótimo de eficiência energética. A gente trata, em se tratando de habitação de baixo padrão, de interesse social, como a gente faz, simples conceitos como, por exemplo, a regionalização,
são conceitos fundamentais para a gente entender como isso pode ser tratado sem necessariamente aumentar o custo da construção de uma edificação. Então, você entender que você não pode construir a mesma edificação em locais frios e úmidos, ou secos e quentes, e você tem que tratar essa casa de uma maneira diferente, já é um passo importante para aumentar a eficiência energética do edifício, né? A gente trata muito de medidas passivas de eficiência energética que tratam da envoltória do edifício, ou seja, a mesma casa, só que às vezes se você orientá-la de uma maneira ou de outra, você já está conseguindo prover um melhor desempenho termoenergético para essa edificação. Daniel, agora eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o que o EDUS vai levar para o evento Connected Smart Cities. Eu sei que vocês estão num painel que fala sobre sustentabilidade na construção civil, os mecanismos de financiamento para a recuperação verde, e falar de recuperação verde nesse momento, naturalmente, é muito importante, e é uma expressão que a gente tem ouvido cada vez mais, e eu queria que você contasse um pouco dessa perspectiva que o projeto vai levar para o evento. A construção civil tem um papel fundamental na recuperação de qualquer crise econômica no Brasil. A gente já teve essa abordagem nas últimas crises todas, né? Porque é um setor da economia que consegue abranger níveis diferentes de mão de obra, ela é muito nacional, ela é difícil de ser uma indústria com uma participação internacional, né? Ela é muito feita aqui. Então, a construção civil na recuperação verde é um fator fundamental. A gente está trazendo agora, para o evento Smart Cities, uma relação, uma interação entre os setores públicos e privados, que a gente quer começar a abordar nesse sentido. A gente aprendeu nos últimos anos que o setor público ele é um indutor do desenvolvimento do setor privado nesse campo da construção civil, né? Ou seja, como é que as normativas e os financiamentos públicos afetam o setor privado e como é que ele pode, então, induzir um desenvolvimento do setor privado em prol de uma maior sustentabilidade na construção. Então, a gente, enquanto o GIZ, no nosso projeto, a gente faz esse diálogo entre ambos os setores para entender o potencial que o setor privado tem de atender uma demanda mais restritiva ou mais sustentável do setor público. Então, a gente está trazendo alguns especialistas de ambos os lados para entender como é que são esses financiamentos, novos financiamentos verdes, que critérios eles vão trazer e como o setor da construção vai ter que se adaptar para se desenvolver, para conseguir acessar esse novo ambiente de financiamento com critérios mais sustentáveis, que é o que a gente vai começar a ter cada vez mais daqui para frente. Daniel, obrigado pela sua contribuição. A gente acabou aqui de falar sobre temáticas que incluem mobilidade, saneamento, eficiência energética, e todos esses temas estão presentes num instrumento chamado Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E aí eu gostaria de pedir que a Sara novamente contasse um pouquinho sobre a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, porque o projeto Andus, que a Sara representa aqui também, vai discutir exatamente essa temática, vai apresentar a carta em um dos painéis do Connected Smart Cities. Então, Sara, por favor, você pode contar um pouco sobre essa iniciativa? Sim, claro. Então, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é um exemplo muito bom para a transformação urbana e para desenvolvimento de novas abordagens e novos métodos de lidar com as grandes transformações, como a transformação digital, que estão acontecendo nas cidades. Essa carta é uma iniciativa de formular colaborativamente uma agenda pública, e foi uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Regional, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das Comunicações. O Ministério de Desenvolvimento Regional, que é o nosso parceiro no projeto Andus, eles pediram a GIZ para apoio, para formular e desenhar um processo colaborativo para desenhar essa agenda pública, porque a transformação digital e como usar e fazer a gestão da transformação digital para fomentar as cidades mais inclusivas e sustentáveis é uma tarefa coletiva. Isso não pode ser resolvido só pelo setor público, só por um ministério e pelos municípios. Você precisa
um diálogo com o setor privado, com a sociedade civil, com os cidadãos, com a pesquisa, porque, na verdade, a transformação digital é também um processo inédito que surgem muitas perguntas dia a dia, um processo muito rápido que afeta os indivíduos, as instituições, as novas formas de viver, nos movimentar nas cidades. Então, em um processo de um ano, um processo colaborativo com mais de 200 atores do Brasil, a gente, junto com os ministérios, formulou essa carta, com a agenda, com objetivos e recomendações, e essas recomendações olham também para os diferentes atores e como eles podem contribuir e colaborar para usar a transformação digital nas cidades para um desenvolvimento mais sustentável, porque é impossível de falar sobre cidades inteligentes se a gente não fala, se não encaixa isso, conecta isso com questões do desenvolvimento urbano e transformação urbana. Agora estamos muito felizes de chegar ao momento de finalizar esse documento, mas, claro, o processo não termina, continua com a implementação, e esse evento de Connect Smart Cities é uma plataforma maravilhosa, sendo uma das conferências de referência aqui no Brasil sobre esse tema, para contar a história da carta, apresentar os resultados, e isso vai ser feito pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, com o apoio da GIZ. Eu acho que isso, de verdade, foi um passo muito importante, porque pela primeira vez também a parte da tecnologia, junto com a parte urbana, trabalharam juntos, né, para dar conta a parte de cidades inteligentes. E não só uma, eu acho que ainda é muito vai para frente, né, na implementação dessa carta, mas eu acho que é um bom documento base e tem uma grande aderência, uma grande identificação dos diferentes stakeholders, dos vários setores. Então eu estou muito assim, tenho muita confiança que a gente vai conseguir te levar para frente também a implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Obrigado, Sara, mais uma vez. Bem, então aqui a gente conseguiu montar um panorama do que a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável vai levar ao Connected Smart Cities. A gente sabe que as questões da transformação urbana são importantes tanto para o Brasil quanto para a Alemanha, e por isso elas ocupam um espaço central nessa cooperação que é feita entre os dois países e que é implementada pela GIZ no Brasil por meio de diferentes projetos que a gente teve oportunidade de conhecer um pouquinho mais a partir desse papo que a gente teve aqui. Em nome de todos, eu gostaria de agradecer ao Connected Smart Cities pelo convite, pela oportunidade da gente levar nossas ideias para esse evento tão rico e tão plural. Gente, eu agradeço a participação de todo mundo nesse bate-papo e até a próxima. Obrigada. Obrigado.